Ô galerinha do oitavo ano, olha só, eu vou fazer o seguinte, como nós estamos já num tempo de. Cadê minhas linhas? Apareceu. Como nós estávamos num tempo de folga, né? Uma semana aí de folga, para não voltar com uma certa dúvida, o que eu pensei em fazer? Vou explicar e vou passar esse vídeo para vocês. Tomara que vocês vejam, né? Seria interessante. Nós estamos vendo agora inequações, tá? O que nós devemos lembrar de inequações? Inequações, são equações que têm esses sinais aqui, ó. Maior, maior igual, menor ou igual menor ou diferente, tá certo? Isso são inequações. Primeiro eu vou falar a respeito de conjunto, tá? O que nós devemos saber, e depois a gente vê o que seriam essas equações. Eu vou fazer, provavelmente eu não vou fazer tudo num só vídeo não, que fica muito grande. Se por acaso eu ficar calado é por causa que está passando carro, tá bom? Nós temos alguns conjuntos numéricos. Por exemplo, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são o que você consegue contar nos dedos, tá certo? Número 1, número 2, na verdade 0, 1, 2, 3, 4... e você vai para o infinito, não tem como você parar, por mais que você tenha 10 dedos nas mãos, mas você consegue contar até o infinito. Estranho falar contar até o infinito, né? Mas você consegue até o infinito, e são os números naturais, certo? São os números que você consegue contar nos dedos. Não sei se existe definição, mas eu faço essa definição na minha cabeça. O próximo conjunto é o conjunto dos inteiros. Esse Z feio, né? Faz um Z e um risquinho do lado. Deixa eu ver se eu faço aqui. Um Z e um risquinho do lado. Então, vamos lá. Um Z e um risquinho do lado. Pronto, foi. Bonitão. O que quer dizer esse conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros são os números que você consegue contar nos dedos, infinito, ou seja, tem o conjunto dos números naturais, e agora os números que você consegue contar nos dedos, negativo. Ou seja, se você consegue contar o número 10 nos dedos, então você consegue também contar o número menos 10. Por quê? O que é o conjunto dos inteiros? São os números naturais e os números naturais com o sinal de menos. Lembrando o seguinte, ó, deixa eu ver se eu mudo aqui. Eu estou apanhando esse negocinho aqui ainda. Os números inteiros, você tem o zero no meio do caminho. Os números que estão quanto mais afastado um número à direita estiver do zero, maior ele é. Quando nós analisamos a partir do zero os números que estão à esquerda, quanto mais afastado, ou seja, mais distante do zero esse número tiver, menor ele é, tá bom? Então grava aí, ó. No conjunto, a partir de agora, no conjunto dos inteiros, você tem o zero como seu marco inicial de tudo. À direita, quanto mais afastado à direita o número estiver do zero, aquele número é maior. Se eu pegar o zero como referência, quanto mais à esquerda esse número estiver afastado, menor ele é, ok? Então vale a pena chamar a atenção para isso, tá bom? Eu não lembro que cor eu coloquei, eu vou colocar agora então verde. O próximo conjunto que nós vamos lembrar aqui, ó, é o conjunto dos números racionais. Caramba, ele está fazendo a bolinha sozinho. Então, o que são os números dos conjuntos dos racionais? Os números racionais, você tem os números naturais, normal, o que você consegue contar nos dedos, infinito. Você tem os números que você consegue contar no dedo, negativo. O que é contar no dedo negativo? Se você conta um número no dedo positivo, você pode adicionar o sinal de menos e ele fica negativo. O que é o conjunto dos números racionais?
Entre esses números 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 e assim vai, entram agora os números fracionários ou os números decimais. Por exemplo, o número 3 meios. 3 meios é uma fração. Se eu dividir 3 por 2, fizer uma divisão, ele vai dar 1,5. Esse 1,5 está aqui, ó, no meio do caminho dele. Eu tenho o número 1,5. Tá certo? Se eu pegar, por exemplo, o número 3 quartos, eu vou ter o número 0,75. 0,75 está mais próximo do 1, então ele vai estar aqui assim, ó. Tá certo? Uma fração, aqui o número decimal dele. Tá certo? Então, o que são os números racionais? Os números racionais são os números naturais que nós contamos no dedo. São os números inteiros, ou seja, ao acréscimo dos números naturais que nós contamos com o sinal de menos. E agora nós vamos acrescentar as frações, tá certo? Nós acrescentamos as frações e os números decimais e também as dízimas, tá certo? As dízimas periódicas compostas ou também as simples, porque elas podem voltar para a forma de fração. E todo número fracionário, toda fração é um número racional, tá certo? Detalhe para esses números aqui, ó, dos racionais. Deixa eu pegar aqui um amarelo. Esses números racionais, entre cada número natural, por exemplo, 2 ou 3, existem infinitos números. Nós não conseguimos falar qual número, por exemplo, vem depois do 2. Para mim, eu posso pensar o seguinte: depois do 2 vem o 2,1. Mas vai que, por exemplo, a Carol acha que depois do 2,1 ela pode falar que vem um 2,05. 2,05, ó, 2,1 pensou eu, Léo. 2,05 pensou a Carol. Quando eu pensei, o meu estava logo depois do 2. Só que a Carol pensou num número menor que o meu, então o número dela está mais próximo do 2. Só que aí pode vir, por exemplo, deixa eu ver quem, a Lívia, e pensar nesse número aqui, ó. Certo? Esse número que a Lívia pensou é mais próximo ainda do 2, ou seja, nós não conseguimos definir qual número vem depois do 2 quando eu falo de número racional, certo? Então, entre os números ali que estão ali de verde, nos números racionais, que são esses daqui, existem entre eles infinitos números, tanto na parte positiva quanto na parte negativa, tá certo? Então, esses números racionais têm essa questão, ok? Então, eu vou apagar aqui essa bagunça. Eita, não apaga não? Apaga, ué. Por que não quer apagar? Tá doido. Eita. Então, enfim, se não apagar ali eu faço embaixo. E agora nós vamos ter um conjunto que é um dos mais fáceis para nós guardar. Não sai mesmo, que doido. Enfim, eu pulo eles. O conjunto dos números irracionais. O conjunto dos irracionais são aqueles números, parece o 2 romanos, tá certo? O que são o conjunto dos números irracionais? São os números das raízes não exatas. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4 não pode, porque raiz de 4 nós sabemos que é 2, então raiz de 4 não é um número irracional. Raiz de 5 é irracional, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9 não pode, porque a raiz de 9 vale 3. Está notando que toda raiz exata não é irracional. A raiz que não é exata que eu falo é poder tirar a raiz, ela entra no conjunto dos números irracionais. Por exemplo, raiz de menos raiz de 8.
O raiz de 8 não é irracional? Então o menos também vai ser irracional. Tem alguns números aqui que são números constantes, que são jogados em algumas fórmulas, em alguns locais. Por exemplo, o π. O π é 3,14, 16, 25, blá blá blá, e não tem fim. Então o π também é um número irracional. O φ é o número de ouro, eu também não lembro qual que é. O número de Euler é o ezinho, ainda vai estudar mais para frente, quem for fazer faculdade, tem aí blá 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 e blá blá blá. Também é um número irracional. Então são o conjunto dos números, as raízes não exatas e os números doido depois da vírgula, né? Um número bem feio depois da vírgula, tá certo? Então olha só rapidinho, porque depois agora nós vamos falar o que são os reais. Então olha só, conjunto dos naturais eu conto nos dedos, conjunto dos inteiros eu conto nos dedos e acrescento o sinal negativo. Quanto mais distante do zero à direita, para a direita, para o lado positivo, maior o número é. Quanto mais distante à esquerda, ou seja, negativo, o número tiver do zero, menor ele é. Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais são todos os números naturais, todos os números inteiros, e agora nós acrescentaremos as frações e os números decimais. Conjunto dos números irracionais. Irracionais são as raízes não exatas, tá certo? Tanto o positivo quanto o negativo, ele também entra nesse pacote, tá certo? E agora o conjunto que é o mais fácil de todos, o conjunto dos números. No meu outro programa tinha muito mais cor, mas enfim, o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais vai englobar todos os conjuntos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tudo. Um número natural é real? É. Um número inteiro é real? É. Um número racional é real? É. Irracional é real? É. Todo número do oitavo ano que pensar, ele é real, tá certo? Vamos fazer aqui um tal de diagrama de Venn, tá? Costuma a gente fazer assim mesmo. O que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn fala o seguinte, ó, eu tenho uma bolinha que é o conjunto dos números naturais. Esse natural dentro dele, na verdade aqui é assim, ó, fez a bolinha, que legal. Deixa eu ver se consigo fazer a bolinha aqui também. Então, olha só, eu tenho aqui dentro o conjunto dos números naturais, eu tenho fora dele, eu tenho o conjunto dos números inteiro, tá certo? Por fora desse inteiro, eu tenho o acréscimo, que é o conjunto dos números racionais, tá certo? E acrescentado aqui, ó, deixa eu ver como é que eu posso colocar assim, ó. E por fora, vamos colocar o seguinte. Deixa eu ver como é que vai ficar bonitão isso aqui. Na verdade, eu deveria ter colocado. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu deveria colocar o seguinte, ó. Aqui eu tenho os racionais, ok, tá certo? Anexado aqui do ladinho aqui, ó, eu vou ter o conjunto dos números irracionais, que são as raízes não exatas, e todo esse quadradão aqui, ó, tudo compõe os números reais, tá certo? Isso é uma breve recordação, quem talvez estava esquecendo um pouquinho aí, para a gente poder entrar na questão de inequações, que é o próximo vídeo, tá certo? Um abraço, cruz, tchau!